Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP. Esta é a nossa sala virtual, onde a gente conta histórias das teatralidades brasileiras. Se possível, sobre todas. Estou aqui em São Paulo, sou Maria Tendlau na minha sala, em Bauru, em sua sala Chico Pérez. Olá, Chico. Olá, Maria. Olá, ouvintes. Como estamos nessa época de calor, muito calor. E estou muito feliz de hoje a gente poder voltar a falar das teatralidades brasileiras. A gente já falou aqui sobre o drama, né? E sobre o Nego Fugido. E hoje vamos falar sobre mais uma dessa série que nós vamos apresentar já para vocês. Então, é uma felicidade poder falar sobre este tema que temos hoje. E para este tema, estamos conectados com Recife. Agora vocês podem adivinhar, dentre as diversas teatralidades pernambucanas sobre qual a gente vai falar. Eu estou aqui conectada com o Hélder Vasconcelos, queridíssimo. Oi, Hélder. Olá, oi Maria, oi Chico. É um prazer grande estar aqui. Fico muito feliz também de, nesse tempo tão desafiador, a gente poder se encontrar um pouco para falar de teatralidades brasileiras. É um prazer grande. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Lincoln Antônio, que me passou o caso do Hélder. Eu acho que já cruzei o Hélder aí por essas andanças, mas eu vou apresentar ele para você. Eu vou apresentar o Hélder como está no site dele, que é tão bonito. Ele diz: viajo por muitas estradas, trafego na tradição, no contemporâneo. Por onde ando, tudo que tenho vai comigo. Não tem nada de lugar nenhum. Está tudo em mim. O que faço é por necessidade, desejo e escolha. E dentre as escolhas, os desejos aqui, o Hélder, que nasceu em Garanhuns, cresceu em Caruaru e já viveu em Jaboatão dos Guararapes, em São Paulo também, e que atualmente mora em Recife. É músico, ator, dançarino, embora tenha uma formação em engenharia mecânica, isso é bem engraçado, na Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. O Hélder, ele fez parte do Mestre Ambrósio, maravilhoso, tem um trabalho de dança incrível, ligado à tradição também, já fez parte do Coletivo Pernambuco, faz parte até hoje do Maracatu Rural Piaba de Ouro, foi do Boi da Gurita Peca e hoje é do Boi Marinho. E vamos conversar sobre essa coisa linda que é o cavalo marinho pernambucano. Epa, que bom. É interessante, né, como a gente tem uma riqueza muito grande de tradições no país, uma diversidade, isso daria um trabalho imenso, assim, se a gente tentasse classificar. Até o Antônio Nóbrega tem um trabalho voltado a isso, né? E aí, numa dessas especificações, assim, a gente tem até o que o Mário de Andrade também falou, que é de assim, dança dramática, né? As danças dramáticas. Isso acontece muito. A gente sempre tem na tradição uma relação muito grande entre dança e música, né? São dois fazeres muito conectados, muito interligados, assim. Mais para frente, na nossa conversa aqui, eu até volto a falar sobre isso, porque eu nem acho mais que são duas ou três coisas juntas, porque você tem o teatro também, a teatralização, a dramatização. Só que, para mim, o cavalo marinho ele não se encaixa nessa dança dramática, porque o cavalo marinho, de fato, é um teatro de rua. E não são muitas, né? Vocês estão aí conversando sobre. A gente não tem muitas tradições onde a estrutura principal dessa tradição é feita a partir do teatro. E o cavalo marinho é assim, né? Então, ele é do período natalino, né? Vamos dizer, uma festa que faz parte... um teatro de rua que faz parte do ciclo de festas natalino. Os outros dois grandes ciclos é o Natal, é o Carnaval e o São João, né? As festas juninas. E o cavalo marinho está mais atrelado a esse período de Natal e Reis, né? O que me deixou curiosa de cara foi isso, que apesar dele ter
um reisado, né, em algum nível, a tradição é que ele comece na metade do ano e vá até o final, não é? É assim, embora o pico, vamos dizer assim, a relação dele com a festa popular é do Natal, mas o ciclo dele começa em julho, que é um período assim, você tem que esperar também as chuvas passarem, né? Julho ainda chove, então é julho, agosto. Tem uma tradição que diz que não é legal começar em agosto o ciclo do cavalo marinho, então eles ou começam em julho ou acaba ficando para começar em setembro, né? Mas agosto não é legal começar o ciclo de cavalo marinho. Falam que é bom começar no mês de Santana, que é julho, né? Mas, enfim, vamos dizer, as duas datas ápice dele é o Natal, a noite de Natal, e a noite de Reis. E se costumava muito também no Réveillon, virar a noite do Réveillon brincando cavalo marinho. Isso era comum também. Bom, isso já é uma primeira informação, quer dizer, a gente está falando de uma coisa que eu consegui vivenciar há quase 30 anos atrás já, né? Hoje, isso já mudou bastante, né? Essa mudança, ela é também um assunto à parte que a gente poderia falar, né? Mas esse ciclo que a gente está falando, essa sempre virar a noite nesses dias de Natal, de Ano Novo, Dia de Reis, já não consegue ser tão cumprido com tanta frequência, né? Não tem muito isso. Hoje tem muito menos cavalo marinho hoje. Essas atividades regulares diminuíram muito. Talvez a data mais importante, assim, a data que realmente mais fixa que a gente tem é a noite do 25, não a noite de Natal mesmo, do 24, mas a noite do 25, que foi um evento criado lá pela família Salustiano, que é o que eles chamam de encontro de cavalo marinho. Talvez esse encontro, que se divide entre o dia 25 e o 6, seja a data mais fixa, né, atualmente. Isso porque, Helder, você acha que é por uma desconexão com a religiosidade ou o fim de uma cultura... O cavalo marinho sempre foi ligado à cultura canavieira, né? Sim. E, Ele nasceu na zona da Mata Norte, que é essa região, a principal atividade é a cana-de-açúcar, né? É curioso também que é da zona da Mata Norte, né? Se você vai para a mesma região, para o sul não tem, é só entre Recife e João Pessoa. o que aconteceu? Antes de eu fazer essa pergunta, eu queria que você contasse um pouco o que é a festa em si, né? Como é que ela Tá. funciona. A gente pode dizer que o roteiro geral desse teatro é um baile que o dono do lugar, né, o dono daquela região ali, quer fazer um baile para o Santo Rei do Oriente, né? Ele quer fazer um baile para festejar esse período natalino. Ele é o Capitão Marinho. Marinho é um sobrenome aqui, né, de muita influência, de poder, de tal. Então, você já tem um Capitão Marinho, você já coloca ele num status, né, assim, de donos de terra, né, de uma riqueza muito grande. Então, é esse Capitão Marinho que quer fazer esse baile para o Santo Rei do Oriente. Aí ele primeiramente contrata 2 negros para tomar conta do lugar, que são o Mateus e o Bastião. E quando vem junto também a mulher dos 2, que é a Catirina. Então, eles são 2 personagens que chega no começo e fica a noite toda, porque eles são chamados pelo capitão para tomar conta do terreiro. Só que acontece que o capitão vai viajar e quando volta, os 2 negros se dizem donos do lugar. Quem manda aqui agora é a gente. E aí ele então manda chamar o soldado da Gorita para retomar a ordem e o poder dele. Aí o soldado vem e retoma, né, esse poder. Aí veja que interessante, eu falei de 3, 4 personagens e do quinto, o Capitão Marinho. Para cada chegada do Mateus, você tem uma música específica, um diálogo específico, você tem um roteiro específico para cada personagem. Então, quando ele manda chamar
o Soldado da Gurita, também é um outro personagem que vem com uma toada específica. Então, você começa a ver a riqueza, né? Porque a toada de chamar o Mateus é uma, a toada de chamar o Soldado da Gurita é outro, né? Chega pra gente, meu nego, adeus, mana. Chega pra gente, meu nego, adeus, mana. Tô cansado de esperar, leleo, adeus, mana, iaiá. Leleo, adeus, mana, iaiá. Cravo, mana, adeus, mana, iaiá. Carreiro que corre boi, precisa de bom gibão. Amarelo é flor de algodão, amarelo anda rente no chão. Vamos embora, hoje sim, amanhã não. Pra pro ar, nego Mateus, venha cá, pra pro ar. Dá meia volta e vem cá, pra pro ar. Chega pra gente brincar, pra pro ar. E quando o Matheus chega, tem um mergulho ou já foi um mergulho da hora que o Matheus vai chegar? Já está estabelecido? Isso depende do cavalo marinho. Tem região que já a primeira coisa é bater o mergulhão, né? Tem outros lugares que não. Primeiro vem o Mateus e diferencia um pouquinho de grupo para grupo. Mas como o mergulhão se tornou uma dança muito popular, né? Assim, que tem uma apreciação muito grande pelos que gostam e vão ver o cavalo marinho, ela acaba que todo cavalo marinho hoje acaba tendo um mergulhão no início, né? Então, aí ele retoma a ordem, aí quando parece que está tudo bem, chega um outro personagem que se chama Empata Samba. Ele vem do nada e para o samba, e prende rabeca, pandeiro, baixo, mineiro, Mateus, o Bastião, o Zagaloado, e o samba está parado. Aí o capitão manda chamar o mané do baile para retomar de novo essa ordem de expulsar o Empata Samba, ele vai embora e aí vem o mané do baile. Aí o Mané do Baile também é um outro personagem, com as suas toadas, com o seu roteiro, para daí finalmente acontecer o baile. Aí o baile é uma suíte grande de coreografias, com os galantes, com os arcos, então é bem rico. E aí, no ponto ápice desse baile, o próprio Capitão Marinho vem com a sua galantaria, com as suas filhas, que são as damas, né? A primeira dama e a segunda dama, ele vem montado no seu cavalo nesse momento de ápice desse baile, né? Então é o Capitão Marinho montado no seu cavalo, virou cavalo marinho, né? E aí também uma parte bem bonita, tal. E depois daí, hoje não, mas antigamente ele não saía mais ele ficava com o cavalo a noite todinha, montado no seu cavalo a noite toda, para dialogar com os outros personagens, enfim. Aí depois do baile, tem algumas coisas que são fixas, né? Um cobrador, algumas pequenas coisas, aí solta, não tem mais nada, assim, numa ordem específica. Aí a gente está, vamos dizer, se fosse virar a noite, a gente estaria ali para 11 horas, meia-noite no máximo, tá? E aí você tem toda a madrugada de personagens que vai depender dos figureiros, que a gente chama, né? Dos atores, saber botar ou não determinado personagem. Aí vem solto, né? E tem uma coisa, eu li, não sei se é verdade, estou te perguntando por isso, que quem bota as figuras, quem escolhe as figuras das figuras é o mestre Ambrósio. Uma boa pergunta. Eu pulei o mestre Ambrósio também. São uns 70 personagens, mais ou menos. Essa foi uma catalogação que o John Murphy, que é um etnomusicólogo americano que esteve aqui no comecinho dos anos 90, ele catalogou isso com o mestre Salustiano. Eu nunca consegui chegar nem nos 50, assim. Então, tem personagens que eu nunca vi, né? Tem personagem que eu vi, por exemplo, então é bem curioso. Mas o John Murphy catalogou com o Salustiano, e aí ele catalogou mais de 70, né? E o mestre Ambrósio é muito interessante porque ele é a figura, ele é um vendedor ambulante que o Capitão Marinho manda chamar ele porque quer fazer um cavalo marinho e quer comprar figuras de cavalo marinho. Então, ele é uma figura que vende figura, é muito interessante, né?
E aí também tem todo um roteiro específico e tal. Mas para vender essas figuras, ele demonstra um pouco. Então, o mestre Ambrósio tem esse conhecimento de um pouco dos trejeitos de todas as figuras, né? E aí que ele, para vender para o capitão, ele mostra um pouco dessa figura, né? Em alguns cavalos marinhos, o mestre Ambrósio vem primeiro, e em outros cavalos marinhos, o mestre Ambrósio vem depois do capitão, depois do cavalo marinho, quer dizer, depois que ele faz o baile, aí ele quer comprar figura para botar a noite toda, né? Depende de quem estiver lá botando, né? De quem souber. Aí tem figuras que ficaram muito conhecidas, né? Tipo a velha do bambu, o Mané Taião, o Velho Frio, o Mané do Motor. Se tiver alguém que bote, todo mundo vai querer ver ela, né? O Pisa Pilão. Depende dos figureiros que estão ali presentes e sabem botar determinadas figuras ou não. E você tem assim uma coisa que é engraçado até porque eu ouvi dama e galante e tem um comportamento artístico do circo-teatro que são as damas galantes. Isso eu achei engraçado como as palavras voltam. Você até pode fazer outros personagens, mas você nasceu para fazer tal coisa. No Cavalo Marinho também, assim, tipo, o cara que faz a véia do bambu, ele tem o astral da véia do bambu e é ele que vai fazer. Isso acontece também, né? O cerne, né? O que move principalmente aqueles personagens. Tem figuras que são muito do texto. E aí, por exemplo, o vaqueiro é uma figura muito do texto. A velha do bambu tem que ter uma dança muito forte também. Então, isso acontece bastante. Você vai depender das suas características, né? Um pouco assim de que figuras você bota, né? Só que esse roteiro ele amarra no final, quando o dia já começa a nascer, aí o boi é um dos últimos personagens, né? Aí para vir um boi, ele manda chamar o vaqueiro, né? Vem montado numa burra, não é um cavalo, é uma burra, então ela é mais faceira, assim, mais festiva, para depois vir o boi, né? Aí o boi normalmente é o último e dependendo ainda pode ter um coco, ainda pode ter. Antigamente a gente ainda até dançava um pouco com os arcos para despedida e aí termina com essa despedida em uma grande festa, assim, né? Isso já de manhã, que tem sido muito difícil também atravessar a noite ultimamente. Se atravessa muito pouco, né? Não tem muito mais aquele fluxo de atravessar uma noite, né? Então, o roteiro vamos dizer, o roteiro geral é basicamente isso. Helder, e você teve contato onde? Foi em Caruaru? Onde é que foi que você começou a ter contato com o cavalo marinho? Foi com o mestre Salustiano? Isso é curioso, porque Caruaru já é agreste, não tem, né, essas tradições. Só que eu me criei lá e essas tradições daquela região povoaram muito minha infância, meu imaginário. Eu acredito até a minha formação artística, a minha infância mesmo, começa na minha infância, né? Só que quando eu mudei para o Recife, eu entrei em contato com esse universo de tradição muito forte, que é a Zona da Mata Norte, com 22 anos. E foi tudo junto, a formação do grupo Mestre Ambrósio, a ida para a Zona da Mata para ver cavalo marinho, maracatu, porque eu brinco maracatu também, né? E o Mestre Salustiano já estava morando aqui na periferia de Olinda. Então, ele era um mestre que tinha todas essas tradições mais perto, né? Então, eu me agreguei muito novo lá à família Salustiano e eu brinco maracatu e participo das atividades ali desde esses 22 anos, né? Então, já são quase 30 anos aí de relação, né, com a família Salustiano. Mas eu também viajei muito e tenho muita relação e muito aprendizado com o mestre Grimário, com o mestre Antônio Teles, que já faleceu e hoje quem cuida é a filha dele, que é a Nice Teles. Eu conheci também para um outro lado, né, dessa região, um outro lado que é Inácio Lucindo. Eu conheço ele, né, ele está vivo, já tem mais de 80, mas está aí em forma. O mestre Batista, que foi um grande mestre importante para essa região de Aliança, Condado e tal, eu não cheguei a conhecer, mas ele é bem importante. O mestre Bio Alexandre é um outro que eu tenho muito contato até hoje. Então, tem aqueles mestres que
que você acaba convivendo mais, né? Sendo pernambucano, mas chegando em Recife, tomando contato com outras tradições, me explica o que, que tem na água, que vocês juntam tudo. E, não, é verdade, são muitas danças específicas, e eu fiquei muito curiosa, especialmente com o cavalo marinho, como ele mistura tradição portuguesa, ibérica, medieval, com tradição cabocla, com jurema, com tradição afro. O mergulhão que eu estava falando tem passos de capoeira. Você fala, nossa, mas como que juntou tudo isso? Você, como estudioso das tradições, você consegue saber o que foi que deu? Eu tenho uma teoria, assim, eu sou um estudioso, mas sempre desse lugar do artista, né? Eu não tenho uma formação acadêmica para estruturar isso cientificamente, né? Mas eu acredito que as festas de folia, que devem ter sido as primeiras festas nesse formato mais dramatizado, dessas danças dramáticas, que povoou o Nordeste, essa coisa de ir em casa, né, para cantar, para rezar, para oferecer, essa coisa de andança, né, uma andança, visita um, visita outro, que a gente tem folia hoje espalhado no Brasil. Eu acredito que nessa região era essa tradição, era uma folia que por alguma razão deixou de andar, de visitar as casas. E aí ela ficou parada, né? Não tinha mais o cortejo. E aí ele precisou agregar muitas coisas para atravessar a noite. Eu desconfio que seja isso, né? Porque você tem isso que você falou, você tem dança dos arcos também, né? São Gonçalo é uma tradição específica de alguns lugares. A gente tem a dança de São Gonçalo, a gente tem personagem, aí tem boi, tem cavalo, tem bicho, tem muitas danças. Então, eu acho que foi uma necessidade de agregar coisas para poder, porque perdeu, não sei por qual razão, o sentido de ir de casa em casa. Porque tem coisas no cavalo marinho que é folia. Ou de casa, ou de fora, ô manjerona, quem está aí? Ô manjerona, quem está aí? Oi, é um cravo, é uma rosa, é a flor do Bugari. Oi, é a flor do Bugari. Hey la, hey la la la, oi la la la. Isso é folia, né? Senhora, dona da casa, licença, eu quero pedir. Ô, licença, eu quero pedir. Hora e meia de relógio para meu mestre divertir. Oi, para meu mestre divertir. Hey la la, oi lá, oi lá. Isso é folia, né? É lindo, né? Uhum. Olha, eu achei curioso agora a sua explicação, porque eu li um mestrado de uma estudiosa do cavalo chamada Helena Maria Tenderini, inclusive ela fala muito do mestre Alexandre, Bio Alexandre, do mestre Bio Alexandre. Isso. E ela foi fazer uma pesquisa de onde que tinha surgido, qual era o mito fundador assim, né, do cavalo marinho, tentar expressar. Ela até discute um pouco com Mário de Andrade, diz, não é dança dramática, é outra coisa, brincadeira. E aí ela colheu várias histórias que as pessoas diziam em cenários diversos, desde com o rei Herodes até com o dono do engenho, que foi uma brincadeira inventada, que era um jeito de inventar uma brincadeira que divertisse alguém, mestre Herodes, ou o dono do engenho, por uma noite inteira. E aí é curioso você dizer que sim, daí foi se agregando, porque era um jeito de segurar a noite inteira. Uhum. Meio como se fosse o Mateus segurando o palco dele, né? É muito também de tradição medieval grotesca, né? Da inversão do poder. É muito, muito, muito incrível. E eu fiquei pensando o quanto que isso tem de resistência, quer dizer, como que o negro, nessa história, cria uma brincadeira para ludibriar e poder dançar a noite inteira, ludibriar o Capitão Marinho, ou enfim, quem que seja, né? A gente tem, como você leu no meu texto ali inicial, uma força motriz que é a da necessidade, né? Então está diretamente ligado à resistência e à lucidez,
porque alguém que planta cana e tem uma vida tão dura e incoerente do ponto de vista, todos, dos pontos de vista humano, uma agricultura tão avassaladora, cruel, uma riqueza tão desumana, uma imperialização que perdura até hoje, à custa de escravo, porque negro não era gente, inventavam tudo quanto é tipo de argumentos, primeiro espirituais, depois científicos, para justificar uma escravidão, é de uma crueldade, uma incoerência tão grande. E pensar que essas pessoas estão aí, eu estou aqui porque algum negro ancestral meu resistiu. Isso é de uma força, assim, de dizer assim, cara, é a prova maior, e essas resistências perduram até hoje. O elemento do dançar, festejar, brincar, atuar, cantar, é a nossa maior resistência, sempre foi. A gente não sucumbiu ainda porque a gente tem isso acontecendo. Então, até hoje, uma noite virada, quem vira uma noite dançando, brincando, tocando, experiencia estados que são estados corporais, estados de expansão, de lucidez, de alegria, estados de alegria, não é uma alegria superficial, não, é uma alegria. Então, quem experiencia isso sabe do que eu estou falando, né? Sabe o que é e sabe o quanto isso renova e faz a gente seguir adiante, né? Eu vou contar uma coisa porque você me perguntou se eu já tinha visto o Cavalo Marinho. Eu nunca vi a festa inteira, nunca virei noite, né? Só vi imagem. Mas eu estive uma vez em Recife e o grupo, acho que de Pedro Salustiano, foi tocar no lugar onde eu estava e eles estavam tocando alguma outra coisa, enfim, uns cocos, e estava todo mundo dançando. E aí ele começou a tocar algo do Cavalo Marinho e eu fiquei num estado de êxtase, que eu falava para quem estava comigo, se eu morrer, vocês me enterram aqui, tá bom? Porque eu achava que eu ia morrer. E aí alguém chegou para mim e falou, vem cá, agora você não dança. Porque, tipo, era uma dança muito específica, era uma coisa que tinha que saber fazer. E aí falaram, fica quietinha. Mas aí o curioso dessa história tem dois lados. Um é que, sim, existe um estado de êxtase, eu pelo menos vislumbrei ele, e dois, é que tem essa coisa, que não era o caso nesse dia, mas que para mim é também curioso, de não ser uma dança para mulheres, ser uma dança originalmente só para homens. Como é que funciona isso? Isso mudou muito. Quando eu comecei ali, né, com meus 20 e poucos anos andando ali, mulher não brincava em lugar nenhum do Cavalo Marinho. Os personagens femininos, quem botava era homem. Até as damas, as pequenas, são os mais novos, assim, as damas também eram crianças, meninos, né? Mas isso foi mudando. Hoje você já tem mulher cantando, tem no banco, botando figura também e tal. É ainda majoritariamente homens, mas hoje a mulher já tem um certo espaço assim. De certa forma, a gente colaborou um pouco, eu digo a gente, eu e Siba, quando a gente foi amigo de colégio e essas andanças iniciais por esse mundo aí da Zona da Mata. A gente fez junto no começo, e daí a gente montou a banda também e tal, mas a gente queria praticar, né, isso. Então a gente inventou um cavalo marinho aí num determinado momento, e como não tinha homens que sabia, as mulheres nesse grupo inicial que a gente fez desempenhavam muitos papéis. E em algumas apresentações comuns que acontecia em alguma festa lá no Pátio São Pedro e tal, e esse cavalo marinho da gente brincou também, as mulheres que acompanhando os homens que vinham para brincar aqui, observaram que tinham mulheres, né, no nosso cavalo marinho. Então, acho que isso exerceu uma influência. O grupo Mundo Rodar, que é do Alício e da Juliana. A Juliana, a presença dela Sim. também, num outro momento, né, vamos dizer assim, num outro momento da história, né, dessa relação
de troca entre quem é da região e quem não é, a Juliana também exerceu um papel importante para motivar as mulheres. E tem uma necessidade também, né? Tem pouca gente e as mulheres conquistando, né, um espaço também de um modo geral, isso também reverbera no cavalo marinho. Agora, as mulheres trabalhavam também no canavial, antigamente ou não? No corte da cana, especificamente, eu acho que não. Talvez fosse isso também, né, dos É. seu. Eu acho que tem uma coisa para os homens ficarem mais à vontade. Assim, não tem mulher. A mulher sempre foi um tabu, né, de comportamento, de a mulher tem que ficar aqui, a mulher tem que ser isso, a mulher tem que ser aqui, e eu vou brincar aqui com meus amigos, entendeu? Eu acho que se passa aí. E para ficar mais à vontade, muita repressão, né, sexual e tal. Então, se veste de mulher e tem muita pulha sexual, nesse contexto sexual. E aí, como é que você vai jogar uma pulha dessa para uma mulher? Não, a mulher tem que ter o respeito. Você não vai, né? Essa é a mulher de fulano. Então acho que vem muito desse contexto machista mesmo, assim, dessas regiões, né? E, Ader, eu vi um trabalho seu muito, muito interessante do Rumos do Itaú Cultural, falando sobre esse corpo brincante, eu não sei que termo que você usava, mas que é um corpo, som, dança, teatro, tudo junto. Queria que você Sim. falasse um pouco disso, que eu acho tão Bom, bonito isso. então, essa também foi uma percepção, vamos dizer assim, o meu lado de investigador e também desse meu lugar de dar oficina, eu acabei estruturando, vamos dizer assim, eu fui em busca dos elementos essenciais que provocam esse estado que a gente falou de estado de alegria, estado de expansão. Então, eu sempre me interessei muito isso. É como se assim, eu quero entender isso, e é isso que eu quero transmitir. E aí, nessas investigações, eu percebi que no interno do nosso fazer, onde vamos dizer assim, olha que o nome já é legal, impulso, ele, ele se detona, né? Ele, ele se produz para depois se externalizar, ou em forma de gesto, ou de som, ou de dança, ou de música, ou de teatro, esse impulso interno, ele é exatamente o mesmo. Então, aquilo que a gente impulsiona internamente, que vai se manifestar para os sentidos, principalmente da audição e da visão, ele é a mesma coisa. Então, é por isso que eu não digo mais que Cavalo Marinho ele tem uma relação profunda entre música, dança e teatro. Ele é uma coisa só. Música, dança e teatro, nesse jeito de fazer, eles de fato nem dialogam porque eles são a mesma coisa. Porque para a gente colocar em diálogo, tem que ser duas coisas. E música e dança e teatro no Cavalo Marinho, ele não são três coisas. Então, eles são a mesma coisa que parte do mesmo impulso e que a gente diferencia somente no momento em que chega para os sentidos. Mas até a última instância ali, ele é o mesmo impulso. E ele tem eu percebi algumas características, né, que define disso que eu chamo de um jeito de fazer. E aí as minhas obras, elas estão todas conectadas com esse jeito de fazer, porque Cavalo Marinho, Maracatu Rural, realmente é a minha escola formadora de música, dança e teatro. Eu me formei nessas tradições. Aí já é um outro aspecto extremamente importante, político e de resistência, é a compreensão das tradições populares como verdadeiras escolas. Isso aí abre também todo um campo político de discussões muito interessante, que, por exemplo, a academia e a tradição popular são escolas que seguem princípios diferentes, que elas podem se comunicar, mas elas são escolas diferentes.
Eu já ouvi muito na minha vida dizer que essas tradições populares tinham que ir para a universidade. Não tem que ir para a universidade. Elas têm que estar num lugar da potência delas e a universidade, no lugar de sua potência, trocar, se autoalimentar a tradição com a... Porque se você bota uma escola que segue outros jeitos de fazer e de aprender dentro de um outro tipo de fazer e de aprender, você mata. Você mata uma escola, entendeu? Então, só que isso é muito político, né? Porque a academia se tornou o centro Sim, porque, na verdade, a questão... hegemônica do conhecimento, né? Então, você fica... Porque existe uma categorização do conhecimento, né? Mas, como diria o grandíssimo Paulo Freire, aliás, pernambucano também, não há diferenciação entre conhecimento. Então, um mestre de alguma tradição, ele vai ser tão mestre quanto um mestre acadêmico. Exatamente. Só que é de uma outra escola que segue outros princípios de aprender e de ensinar, né? E a academia segue outro. Então, isso é rico. A gente tem escolas de diferenciadas. Só que essa hegemonia, ela olha sempre para a tradição de um lugar inferior mesmo, assim, um lugar não de menor valor. Ela pode até enriquecer, mas não vai ser olhar colonizador, né? Até hoje. Só que é tão louco que a gente está vivendo que essa era a discussão que a gente estava antes do fascismo querer se implementar disfarçadamente de democracia. Então, hoje, a gente tem que sair defendendo tudo, porque a discussão estava, a conversa estava nesse nível, né? Hoje interrompeu essas discussões, porque a gente tem que todos se ajudarem e tentar manter as universidades e as tradições para, quem sabe, um dia a gente atravessar esse momento e voltar a esse diálogo rico, né? Entende o que eu estou dizendo? A coisa regrediu, né? Ela regrediu. Regrediu de um tanto que um poema de um cara da década de 30, do século passado, que o Brecht, que eu amo, que já dizia e se torna super atual, né? Que tempo é esse que a gente precisa defender o óbvio. Hoje está assim, né? A gente não tem tempo de discutir a profundidade que as coisas merecem, porque a gente tem que discutir o óbvio. É triste demais. Mas vamos defender o óbvio até o fim. Claro. Helder, eu só queria voltar um pouquinho na sua conversa para uma coisa muito importante, que é essa que você fala do impulso do brincante, em que música, dança e teatro não se diferencia. Eu fico imaginando que para um brincante botar uma figura dentro do cavalo marinho, ele tem que estar imbuído de um canto, né? Ao mesmo tempo, esse canto tem que ser feito de uma forma teatral e ele também pede um movimento, um gesto, uma dança. Ou seja, a gente está falando de um movimento performático, né? Que a universidade coloca esse nome. Vocês vêm de uma tradição em que esse performer, que a gente fala tanto dentro da academia, já existe dentro da comunidade há séculos, né? Porque, como você diz, depende do local. Se eu tenho pessoas para colocarem as figuras, é porque se eu tenho pessoas que têm esse potencial, vou colocar com linguagem acadêmica, né? Esse potencial performático para colocar o Mateus, para colocar o mestre, é necessário que tenha uma pessoa que imbua todo esse potencial dentro da história. Isso é um conhecimento que só há poucas décadas a faculdade conseguiu codificar, mas que vocês sentem isso há séculos, né? Porque a tradição do cavalo marinho vem de séculos passados. E isso é importante lembrar que o conhecimento empírico, às vezes, ultrapassa muito esse conhecimento acadêmico. Isso é importante demais. É como eu estava dizendo, são formas de aprender e de ensinar diferentes. São princípios diferentes, cada um com a sua riqueza, com o seu mérito. Porque, assim, conhecimento nunca vai ser um problema. O conhecimento, ele é válido para todo mundo. A questão da o que você faz com esse conhecimento, né? Então, o conhecimento que é desenvolvido na academia, ele é inquestionável, ele é lindo, ele é potente. Só que existem outras formas de conhecimento, outras formas de relação, outras formas de ver.
Então, que também é muito bom. Eu digo que se eu pudesse, eu queria saber de tudo. Eu queria conhecer tudo. Mas, né? Eu queria ser astrofísica. Eu queria ser É, astrofísica e virar à noite dançando. exatamente. Coisa. Eu tenho, a gente vai tendo os nossos admiradores, né? Por exemplo, eu sou muito fã do Amir Klink, que eu falei, eu queria atravessar o Atlântico remando também. Mas, né, eu queria ter esse conhecimento, mas acho que não vai dar. Isso é importante, né? Isso talvez seja um ponto muito interessante para a gente começar a ver a tradição diferente, a gente ver a tradição como escola, mas como um outro tipo de escola, não com esse olhar da escola que a gente está acostumado, essa escola hegemônica, né? Por ser uma escola, você também tem princípios que regem aquele fazer. Agora, é interessante isso que o Chico trouxe também, porque também temos a consciência da performance. A gente não vai usar essa palavra. Nós somos artistas também. Estamos fazendo arte, estamos nos apresentando. Somos atores, somos dançarinos, somos músicos, né? Da mesma forma, a gente tem essa necessidade da troca também, né? Então, para também não perder essa relação da tradição. A tradição também é performance, também é arte, também é apresentação. Só que ela também é necessidade, ela é religiosidade. Então, a gente está atendendo outras necessidades também. E que eu também, por circular, ter a necessidade de estar nesse lugar do palco, né, do palco formal, do palco, né, desse outro contexto, eu também acredito que a gente também está buscando atender necessidades de, de religiosidade, né, desses estados também. Né? Para mim, então, a gente se encontra, no fundo, a gente se encontra onde? No humano, as necessidades humanas. Só que existem muitos caminhos, né, agora, para fechar, né, para deixar uma deixa assim, o que eu acho que a tradição popular ela exerce essa arte, essa performance, essa necessidade do artista, de atender essa necessidade do artista, ela é mais integrada com as outras formas que a natureza exerce o seu papel. Aí é um ponto-chave muito interessante. Existe uma conexão muito grande desse jeito de fazer música e dança e teatro com a forma que o Sol, a gente circula em torno do Sol. Existe uma relação muito profunda nessa arte de acordo com como as árvores crescem, como a observação dos astros, a relação com a Terra. Então, eu acredito que se seguem esses princípios, porque eu acho que esses princípios estão muito mais conectados com as formas mais naturais que a natureza se desenvolve. Isso é bem interessante. E talvez esse tenha sido um ponto de desconexão desses lugares, né, dessas outras formas de conhecimento, foi se separar das formas mais naturais de exercer os seus papéis. Né? Isso você acabou de descrever a teoria biodinâmica, em que a pessoa e a natureza estão conectadas em si. Incrível. A gente também, eu posso falar do mesmo jeito que eu falei para a música e dança teatro. Não estamos conectados. Somos a mesma coisa. Porque Exato. Conexão implica em uma coisa e outra, né? E aí também são discussões que a gente teve que botar dentro de um parênteses para cuidar de outras coisas, mas que elas são muito ricas, ou a gente tem que fazer elas na marra mesmo. A gente, é uma mera ilusão, também a gente fala muito, o homem se desconectou da natureza. É uma mera ilusão. A gente não tem essa capacidade, a gente não tem esse poder. Então, tá se achando, né? Tá se achando que eu posso sair fora. Não pode. Você e sempre será a natureza. Agora, você pode viver a sua vida
mais conectado do jeito que essa natureza funciona de forma mais construtiva ou destrutiva. Mas se separar dessa natureza, não. Então, todas essas nossas mazelas fazem parte dessa natureza. Então, hoje eu estou usando os termos construtivo e destrutivo. Então, a gente tem que buscar uma forma de viver que siga princípios que são mais construtivos para todas as formas. Eu acredito que essa dança, essa música e esse teatro, feito assim, ele está muito conectado com uma forma construtiva de viver. Uma outra palavra que eu gosto muito é fluxo. A natureza ela tem um fluxo de vida que vai se retroalimentando. A gente tem que... Aí você pode estar contra esse fluxo ou a favor desse fluxo. Acho que o nosso papel enquanto ser humano, como uma única uma espécie no meio de um monte, é descobrir formas mais construtivas e que estão mais dentro do fluxo, no mínimo, do planeta Terra, porque agora é tudo ou nada. É maior. É tudo ou nada agora. É tudo ou nada. A gente vai finalizar, mas eu queria dizer, como eu te disse no começo, que a gente queria dedicar esse programa ao Guitinho da Xambá, que faleceu na semana passada, e que é uma grande perda para a cultura tradicional. Eu queria que você falasse alguma palavra sobre ele. Eu acho muito legal a gente fechar trazendo o Guitinho e trazendo uma fala sobre ele, porque é bem importante, né, a gente viver. Eu estou vivendo o meu luto, porque, assim como todos da cultura popular, né, da resistência, da busca de formas mais fluidas e construtivas de viver, além disso, eu tenho uma relação muito próxima, né, com a Xambá, com o Guitinho. Nesse último ano, então, eu estava convivendo constantemente com ele, assim. Tem uma dor profunda que toca agora, mas uma gratidão muito grande, porque eu estive com ele, assim, eu pude desfrutar da presença dele bastante nesse último ano, assim. Tem muito a ver com o que a gente estava falando no final, assim, né? A capacidade de pensar o todo, de pensar a comunidade dele, de fazer uma arte que possa trazer benefícios para o social, para as pessoas que estão vivendo em condições de exclusão. Isso fazia muito, muito parte da obra do Guitinho. É bem triste, porque a gente ainda não compreende mesmo, né, o que é essa partida. Mas que seja o fluxo e que a gente possa... É difícil entender seguir essa partida, né? Mas eu disse que Guitinho, eu tenho falado lá né, com a família e tal, que Guitinho não deixou um jardim, ele deixou uma floresta. Ele estava plantando uma floresta, assim. Sim. Então, aí tem que cuidar, né? Como tudo, né? Da vida aqui, quem está nessa vida tem que cuidar. Mas ele deixou uma floresta inteira, não foi um jardinzinho bonitinho, não. Foi logo uma floresta toda. Ele plantou realmente muitas coisas, muita. É impressionante o que Guitinho vinha plantando, principalmente nesses últimos 2 anos. É muita força, muita potência e está aí, né? Então, vamos cuidar dessa floresta, vamos nos manter no fluxo, construindo com a natureza que somos nós, dançando, Exatamente. cantando, brincando, fazendo teatro. Eu agradeço profundamente. Isso aqui também fica um desejo que a gente vai ter que fazer depois que se encontrar presencialmente. Sim, muito. Sim. Beijo grande, muito obrigado, viu? Boa continuidade aí. Vida longa ao seu podcast aí, Marcos. Convido pra uma festa para você vir dançar o coco no Porto do Gelo, o coco bom, tocado o dia inteiro, o coco bom, o coco do Xambá. Pode chover, trovejar, lampiar, fazer um som de rachar, nada de simpata não. Meu coco é feito de alegria, meu povo é cheio de energia. No dia de São Pedro, te convido para a festa para você vir dançar o coco no Porto do Gelo, o coco bom, tocado o dia inteiro, o coco bom, o coco do Xambá. Pode chover, trovejar, lampiar, fazer um som de rachar, nada de simpata não. Meu coco é feito de alegria, meu povo é cheio de energia. Chama Manuel.
chama seu José para começar a festa, que eu já tô de agonia. Chama Manuel, chama seu José para começar a festa, que eu já tô de agonia. Que o coco é de roda e também muito embolado. Eu seguro bem a rima que é pra não ficar atravessado. Quem vier é bem chegado, mas deixe longe molhado. O meu coco é muito bom, digno de ser invejado. E o coco é de roda e também muito embolado. Eu seguro bem a rima que é pra não ficar atravessado. Quem vier é bem chegado, mas deixe longe molhado. O meu coco é muito bom, digno de ser invejado. E vai! E na lua velha já viu, na lua nova já viu, dá banho de cheiro. E no teu terreiro, com folha de canela, já viu, com folha de canela, já viu. Incenso terreiro, incenso terreiro. E na lua velha já viu, na lua nova já viu, dá banho de cheiro. E no teu terreiro, com folha de canela, já viu, com folha de canela, já viu. Incenso terreiro, incenso terreiro. Chama Manuel, chama seu José para começar a festa, que eu já tô de agonia. Chama Manuel, chama seu José para começar a festa, que eu já tô de agonia. E o coco é de roda e também muito embolado. Eu seguro bem a rima que é pra não ficar atravessado. Quem vier é bem chegado, mas deixe longe molhado. O meu coco é muito bom, digno de ser invejado. E o coco é de roda e também muito embolado. Eu seguro bem a rima que é pra não ficar atravessado. Quem vier é bem chegado, mas deixe longe molhado. O meu coco é muito bom, digno de ser invejado. E na lua velha eu já viu, na lua nova eu já viu, dá banho de cheiro. E no teu terreiro, com folha de canela, já viu, com folha de canela, já viu. Incenso terreiro, incenso terreiro. E na lua velha eu já viu, na lua nova eu já viu, dá banho de cheiro. E no teu terreiro, com folha de canela, já viu, com folha de canela, já viu. Incenso terreiro, incenso terreiro. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.